A gente começa te atualizando sobre as últimas notícias dessas 24 horas em relação a essa guerra no Oriente Médio. Primeiro que os Estados Unidos ordenaram que a Corporação Financeira de Desenvolvimento Americana forneça seguro para o comércio marítimo que passa pelo Golfo, a um preço razoável. Palavras do presidente Donald Trump, que chegou a notificar isso pelas suas redes sociais. Na publicação, Donald Trump também sugeriu que os Estados Unidos podem escoltar navios-tanques pelo Estreito de Hormuz. Essa aqui é uma passagem crucial para o comércio de petróleo mundial, mas a Guarda Revolucionária Iraniana disse que ela está fechada e segue ameaçando incendiar navios que passem ou tentem navegar pela região. Com isso, Trump afirmou que o país vai garantir o livre fluxo de energia para o mundo, independentemente do que aconteça. E eu já começo aqui conversando com o nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins, para falar mais sobre os desdobramentos e essas garantias de segurança de Trump em relação ao Estreito de Hormuz. Américo Martins, meu querido, muito bom dia para você. Américo que vem acompanhando desde as primeiras horas da madrugada de sábado todos os desdobramentos desse conflito, atualizando a gente sempre aqui ao vivo. Américo, essas palavras de Trump nesse momento vão ter algum efeito realmente para que as embarcações voltem a navegar no Estreito de Hormuz? Agora há pouco eu estava já acompanhando aqui o Marine Traffic e percebi que não mudou a movimentação em relação ao que a gente tinha ontem. Os petroleiros permanecem todos localizados, ali perto realmente da entrada do estreito, mas a navegação não parece ter voltado ao normal, meu querido, ainda. Bom dia para você, Américo. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos acompanham hoje por aqui. Débora, como você disse, muito pouco impacto por enquanto com relação a essa questão da navegação pelo Estreito de Hormuz. Isso porque você usou o termo absolutamente correto. O que o presidente Donald Trump ofereceu até agora foram palavras. E as palavras não mudam necessariamente o que está acontecendo no terreno. Os petroleiros, as empresas mercantes vão tomar muito cuidado, muitas precauções para não correr o risco de ver os seus navios serem atacados no Estreito de Hormuz, o que é uma possibilidade muito grande. O presidente Donald Trump está tentando usar uma narrativa para acalmar os mercados, porque ele começa a sentir o impacto desse caos econômico que o Irã está tentando criar, especialmente no mercado de energia. O presidente Donald Trump sabe que isso vai ter um impacto muito forte em várias partes do mundo. Talvez menos nos Estados Unidos no curto prazo, até por causa das enormes reservas de petróleo do país, mas o presidente Donald Trump sabe que esse é um grande problema. E ele oferece, por exemplo, soluções que são pouco viáveis. Não se força as operadoras de seguro a baixarem os seus preços diante da realidade. Não é porque o presidente dos Estados Unidos vai forçar as empresas a baixarem os seus preços que o risco vai diminuir. E é assim que funciona o mercado de seguros. Não adianta o presidente Donald Trump querer resolver isso na marretada. O segundo ponto é que, ao oferecer a escolta de navios da Marinha Americana, ele está colocando em risco esses próprios navios que podem ser alvejados junto com os petroleiros. Claro que os navios da Marinha Americana têm sistemas de defesa, estão preparados para isso, mas não é uma garantia de que eles não serão atacados. Pelo contrário, pode ser parte da estratégia do governo iraniano tentar atrair a Marinha dos Estados Unidos, pelo menos algumas dessas embarcações, para aquela região onde seria mais fácil para eles eventualmente atacarem. E seria uma grande vitória do ponto de vista da propaganda do Irã atingir uma embarcação militar dos Estados Unidos. Então, neste momento, a gente não tem muitas mudanças, porque basicamente o que o presidente Donald Trump está oferecendo são palavras, é uma narrativa. Ele está preocupado com isso e outros países, Débora, também estão. A China, desde ontem, tem pedido proteção aos petroleiros, quer que os petroleiros não sejam atingidos, falou isso publicamente através do seu Ministério das Relações Exteriores. E muito provavelmente a gente vai começar a ver os efeitos dessa crise do petróleo afetando os países da Ásia, primeiro, que dependem muito
do petróleo do Oriente Médio, e muitas dessas nações asiáticas não têm muitas reservas de petróleo. A China, por exemplo, tem bastante reservas, segundo especialistas, aí para mais de 150 dias, mas outras nações da Ásia que também têm indústrias que precisam muito dessa energia vão ter maiores dificuldades. Um exemplo é a Índia. A Índia não tem, por exemplo, muitas reservas de petróleo como tem a China, e não chega nem perto do que os Estados Unidos têm. Mas nós também estamos falando de outros países menores que teriam dificuldades. Vietnã, Tailândia, vários países daquela região, Malásia, por exemplo, que teriam dificuldades porque tem poucas reservas de petróleo. Ao contrário das grandes potências da região ali, como a Coreia do Sul, a China, que tem muita reserva, e também o Japão. Mas como isso acaba implicando muito seriamente o mercado, muitos desses países estão fazendo apelos para que o petróleo não seja convertido nessa arma de guerra. Mas esse é exatamente o objetivo do Irã, como a gente vem falando no mínimo desde segunda-feira aqui, sobre essa intenção do Irã de transformar o caos, tentar gerar um caos econômico no mercado de energia para forçar os Estados Unidos a negociarem e baixarem aí o tom dos ataques contra o Irã. Essa é a tática iraniana, e eles continuam efetivamente, como você mesmo revelou a partir da sua pesquisa, né, Débora? Eles estão conseguindo efetivamente fechar o Estreito de Hormuz, que oficialmente não está fechado, mas por conta das ameaças é muito difícil que os petroleiros aceitem esse risco de passar por lá, até porque eles estão vendo que o Irã está cumprindo as ameaças que promete. É exatamente isso que acontece no Estreito de Hormuz. Américo Martins, obrigada, meu querido, aqui pelas atualizações.